Juliana, vocês não acham que muitas vezes também isso tem a ver com a maneira como a pessoa ela lida com os outros? Por exemplo, se eu não suporto uma crítica, eu não suporto que alguém coloque um limite para mim, diga: Alexandre, eu não gostei disso, eu tenho carinho por você, mas isso que você fez eu não gostei. Eu não suporto ouvir um não. Então, eu imagino que você também não vai suportar se eu der um não para você. É isso? É. E aí eu fico persecutório, porque muitas vezes, como eu sou uma pessoa muito punitiva, se alguém me chamar a atenção, se alguém me der um limite, eu vou ficar com muita raiva, eu sou capaz de brigar, etc. E tal. Então eu imagino, por exemplo, que a Juliana vai fazer isso comigo. E a Juliana não vai fazer isso. A Juliana vai falar: tá bom, Alexandre, vamos ver como que a gente ajeita, tal. Eu não achei que isso estava ali causando um problema. Acabou. Mas como na minha cabeça isso está associado a uma punição que eu faço, eu julgo que você vai fazer para mim também. É isso? Com certeza. E uma das questões que é interessante colocar também é de que a pessoa que não consegue dizer não, ela tem uma sobrecarga nos relacionamentos. Né? Porque a gente está falando dos relacionamentos, então assim, esse rapaz que fala assim para o trabalho: você pode ficar até mais tarde? Posso, dá. Não, tudo bem, eu me arranjo, né? Esse rapaz pega um celular, liga para uma namorada, liga para uma esposa, né? E dá um não para a esposa até meio enviesado. Você percebe? Ele fala assim: não é que eu não quero ir para casa, é porque aqui na empresa você sabe como é. Gera até uma justificativa. Pelo medo, ele começa a justificar falando assim: se eu faltar aqui, eles vão me demitir. Né? Ele vem com a punição, porque ele sabe que se ele faltar ou não, para ele é tão agressivo que ele vai ser demitido. E tem uma coisa, a Bárbara, que a Ju falou, que é verdade. Quem fala muito sim, ele justifica muito. Ele justifica muito para outras pessoas o motivo dele ter dito sim. Para outros que fazem parte dessa relação. Né? Mesmo pegando de novo o exemplo da empresa, o desgaste dele é maior. E o desgaste dele é maior ainda quando ele é obrigado, que aí existem momentos de vida que ele tem que dizer não. Ele justifica tanto não, muito por esse temor, que o outro vai sentir como ele sente. Entendi. E a frustração é muito alta, né? Em quase todas as pessoas com esse padrão relacional, ele se frustra muito, né? Porque ele nunca é entendido como ele é. Na verdade, as pessoas não o veem como todo, vê como parte. Muitas vezes eles são lidos como aquele que faz tudo. Né? Então ele é solicitado. Eu acho que nós entendemos bem, até essa hora do programa, esse momento do programa, as dificuldades que as pessoas têm de dizer não na vida, as dificuldades que as pessoas têm de se posicionar, de estabelecer os seus limites nas suas vidas. Acho que nós compreendemos bem isso que vocês estão falando. Compreendemos bem também que assertividade não é ser autoritário, mas assertividade não é também se anular. Assertividade é se posicionar com firmeza, claro, com educação, mas se posicionar na vida. Eu acho que agora o que nós precisamos investigar no nosso programa é como a gente pode, então, efetivamente se posicionar de uma forma com elegância, mas uma forma a defender as nossas posições, os nossos direitos, etc. E eu sempre, essas perguntas que eu trago aqui no programa, eu procuro captar, conversar com as pessoas e que as pessoas me deem algumas perguntas para a gente fazer para vocês. Lá no consultório de Psicologia e Ressignificação Humana, a gente levanta algumas perguntas. Por exemplo, surgiu uma pergunta que eu achei muito interessante. A pergunta é assim: eu queria propor essa pergunta para vocês duas. Como falar não para aquela pessoa muito querida que você não quer desagradar, aquele parente que lhe pede dinheiro emprestado, por exemplo, e nunca lhe devolve? Como que a gente fala não nessas situações? Quem que pode começar a falar?
Bom, primeira parte, que eu acho que é a mais importante, é o fato de que a pessoa, primeiramente, tem que começar a entender o que ela gosta, o que ela pensa, quais são os limites dela, né? Então, vamos pensar aqui, como é que você fala não para uma pessoa muito querida? Primeiro ponto é assim, se ela é uma pessoa muito querida para você, não é à toa, você tem um conhecimento, ela já te aprecia, né? Ela conhece você. Por isso que é tão importante você ser assertivo, porque a pessoa começa a lidar com uma pessoa verdadeira, porque ela te conhece, ela sabe quais são as suas preferências. Então, por exemplo, você acaba de conhecer alguém, né? Eu falo assim, essa falta de assertividade às vezes começa no namoro. Você acaba de conhecer uma pessoa, a pessoa te leva para comer num restaurante uma comida que você não gosta, uma comida que você não aprecia. Como é que você vai dizer para essa pessoa que ela errou feio no restaurante? Às vezes é uma surpresa, você não sabe, você chega no restaurante, né? Mas a intenção é boa, A né? intenção é ótima. Aí você olha o cardápio e fala, poxa, como é que eu vou dizer que eu não como? Você vai virar para a pessoa e falar assim, olha, eu agradeço a surpresa, eu vejo o carinho que você teve por mim. Né? Começa com um agradecimento, com uma coisa positiva. Segundo ponto, coloca, mas eu tenho uma dificuldade, eu não como comida apimentada, eu não como esse tipo de comida, eu tenho uma limitação, eu tenho essa limitação. Você se incomodaria? Eu gostei muito do lugar, o ambiente, de repente o ambiente é super agradável. Eu talvez não vá comer com você, coma a comida que você gosta, mas depois eu posso te levar também num outro restaurante? Percebe que a sugestão não é uma recusa, né? Mas é um momento assim de eu não aprecio isso. Ser verdadeiro. No fundo, você está colocando uma coisa muito importante, Juliana. Você está mostrando assim que é importante ter uma delicadeza para mostrar que o teu problema não é com a pessoa. Nem a surpresa. O problema é com a comida, no caso. É específico. Quer dizer, essa comida não me agrada, mas eu estou disposto a jantar com você outra vez num restaurante que me seja mais aprazível. Uhum. Porque o que as pessoas, sobre o calor das emoções, muitas acabam entendendo, é que se você diz que você não gostou do restaurante que eu te levei, é que você não gosta da minha companhia. E você quer ir embora Eu me logo. sinto rejeitado. Uhum. E quando eu me sinto rejeitado, eu quero sair de cena. Uhum. Então, acho que é uma estratégia interessante mostrar, tentar sensibilizar de alguma forma, como nesse teu exemplo do restaurante, que a questão não é com a pessoa, a questão é efetivamente com, no caso aí, o restaurante. É isso? Estabelecer as suas prioridades. Né? Eu falo assim, por exemplo, o rapaz aqui do trabalho, né, na empresa, estabelecer a prioridade. Porque eu sempre falo assim, quando você entra numa empresa, você tem um contrato. Não é? Todo mundo tem um contrato. Quando você entra, em qualquer lugar, mesmo que seja o lugar mais informal, você tem uma ideia do trabalho que você vai fazer, o tempo que isso vai levar. Então, se você tem um compromisso com a empresa, entrar 9, sair 6, o teu compromisso é com esse horário. Ocasionou uma vez uma hora extra. Tudo bem, mas se a hora extra passou a ser regra, isso precisa ser revisto. Você precisa ter assertividade e falar, não, olha, não é por uma questão de desagrado, mas assim, o meu contrato é outro. Eu me propus a trabalhar aqui, mas a proposta é outra. Isso que é o problema da pessoa não assertiva, né? Ela não sabe no momento de princípio, nos momentos de tensão, onde ela está mais insegura, se posicionar, né? Porque ela tem muito receio. Mesmo uma pessoa que começa o emprego, aceita todas as regras. A pessoa fala assim, você vai trabalhar aqui das 8 até as 8 da noite. Não, tudo bem. Porque o estímulo é receber o salário, o estímulo às vezes é a necessidade. Depois, essa pessoa percebe que assinou um contrato que era muito pesado. Draconiano, né? Exatamente. Acima do que eu posso te oferecer, acima do que eu posso te dar. De saber o seu limite. De saber o meu limite. Eu acabo assinando, eu acabo topando e depois isso reverte numa situação desastrosa para a minha vida. Com relação ao... Então aí você está colocando uma segunda coisa importante. Eu preciso também conhecer os meus limites na vida, né? E eu preciso ser preventivo, eu diria. Quando eu notar que está invadindo o meu limite, é importante que eu me posicione, para não deixar isso crescer tanto e isso não vir com uma carga exasperadora. Exatamente.